primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos vocês nessa tarde aqui na sede do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ. A gente vai dar início à nossa cerimônia das atividades do INCT-PPED aqui no Colégio Brasileiro e da conferência do professor Mohan. Eu me chamo Rodrigo Medeiros, sou coordenador de uma das linhas do INCT e queria convidar alguns colegas para fazer parte dessa mesa. Primeiro, eu queria chamar o professor Adilson de Oliveira, que é o diretor executivo aqui do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Queria convidar a professora Eli Diniz, que é a coordenadora geral do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento e coordenadora da linha 1. Professora Ana Célia Castro, que é vice-coordenadora do INCT e coordenadora da linha 2. A gente vai fazer uma pequena abertura para explicar um pouco rapidamente o que é o projeto e em seguida a gente passa para a segunda parte da nossa cerimônia, onde vai haver a conferência do professor Mohan e a nossa colega professora Marta Irving vai fazer uma breve apresentação da participação do Mohan dentro da nossa linha de pesquisa. Para começar, então, queria passar a palavra para o professor Adilson, diretor executivo do colégio, que está nos recebendo aqui hoje. Bom, boa tarde a todos. Para o colégio, evidentemente, é uma satisfação ter o professor Mohan aqui conosco. Acho que é uma honra para nós termos alguém com o currículo e com todo o trabalho que já apresentou para toda a nossa sociedade. Eu acho que estão na França, mas para todos nós que tivemos a oportunidade de apreciar a obra do professor Mohan, sabemos a relevância que ele tem do ponto de vista intelectual. O colégio é uma entidade relativamente nova, está começando aqui na UFRJ. Digo nova porque, na verdade, nós ainda não estamos operando de forma plena, nós somos, por enquanto, apenas esse edifício, estamos nos organizando em forma para articular as diversas unidades da UFRJ com o objetivo de criar um espaço de reflexão que tenha capacidade de ofertar à sociedade brasileira uma visão, uma percepção da inserção do Brasil, não apenas na América Latina, com a sua integração regional, mas, sobretudo, a sua capacidade de desenvolver ciência, tecnologia e cultura. Esse é o espírito do colégio e nós estamos trabalhando no sentido de articular, então, as diversas entidades, as diversas unidades da UFRJ, que é um trabalho longo, mas esperamos seja profícuo. Nós esperamos ter a colaboração das diversas unidades, estamos num processo de aproximação e de diálogo, e será um processo, acredito eu, que tomará algum tempo. É uma satisfação também poder abrigar aqui algumas atividades já da UFRJ, como o programa que está sendo iniciado aqui. Outras atividades vão estar sediando, nós estaremos abrigando aqui dentro do colégio. Esperamos ter, quando pudermos então completar toda aquela outra ala, vocês puderam visualizar que é uma ala que está ainda em restauração. Estamos fazendo um esforço de captação de recursos para poder restaurar todo aquele conjunto e nós teremos, então, espero eu, daqui a alguns 2 ou 3 anos, uma unidade bastante forte e operante que vai permitir ao UFRJ ter maior presença na sociedade aqui do Rio de Janeiro. Mas eu acho que eu não devia falar muito mais sobre o colégio. Queria mais uma vez agradecer e dizer da enorme satisfação que nós temos aqui o professor Mohan, e esperamos poder contar com a colaboração dele no futuro nas atividades do colégio. Passo a palavra então ao Rodrigo, que eu acho que é quem está fazendo minhas cerimônias e que vai dar continuidade a essa atividade. Obrigado a todos e mais uma vez parabéns pela iniciativa do PPED. Passar rapidamente então a palavra à professora Eli. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui e, sobretudo, numa ocasião como essa, em que contamos aqui com a presença do professor Edgar Morin, que é um grande pensador da atualidade e que tem uma visão filosófica e transdisciplinar do mundo e que tem dado uma contribuição
de alta relevância para todos nós. E é um grande prazer também porque o professor Edgar Morin é um dos consultores internacionais do nosso projeto, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, que eu coordeno. Nós temos alguns grandes professores de visibilidade internacional que compõem a nossa rede de instituições e de personalidades de renome internacional e que dará certamente um suporte fundamental do ponto de vista teórico e intelectual para as atividades que nós pretendemos desenvolver. Esse momento é um momento em que nós inauguramos as atividades do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, que é um projeto que foi concebido dentro de uma perspectiva transdisciplinar, multidisciplinar e também com um foco bastante intenso na constituição de redes de interlocução, compreendendo não só instituições de ensino nacionais, mas também instituições fora do Brasil, situadas fora do Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Austrália, etc. Portanto, é um esforço muito grande de integração entre o ensino e a pesquisa, entre a intelectualidade brasileira e a intelectualidade internacional. E no nosso caso especificamente, o objeto principal do nosso instituto é o estudo sobre estratégias de desenvolvimento em países emergentes numa perspectiva comparada. É preciso que eu, mais uma vez, faça alusão à oportunidade única de contarmos aqui com a abertura das nossas atividades, com a presença do professor Edgar Morin, porque ele tem pensado numa direção muito convergente com as nossas preocupações. Aliás, ao contrário, nós pensamos de uma forma convergente com as grandes linhas destacadas pelo professor Edgar Morin. Por quê? Porque o nosso estudo sobre o desenvolvimento propõe uma ruptura com as visões preponderantes no passado recente acerca do desenvolvimento. Porque o termo desenvolvimento estava carregado de uma visão economicista e determinista, uma visão calcada na ideia de crescimento econômico tout court, usando uma palavra francesa aí e nós consideramos 3 dimensões básicas para pensarmos o desenvolvimento no momento atual, quer dizer, essa nova concepção de desenvolvimento. Para além das questões econômicas, há 3 dimensões indissociáveis para essa pesquisa sobre as novas estratégias de desenvolvimento. Essas 3 dimensões são a ética, a equidade e a sustentabilidade. E o que também caracteriza as nossas diferentes linhas de pesquisa é que essas 3 questões são pensadas como prioridades absolutas. Não há uma supremacia de uma dimensão sobre a outra, justamente o grande desafio e que poderá fazer com que o Brasil se distancie das estratégias anteriores de desenvolvimento, o chamado nacional desenvolvimentismo, será a possibilidade de uma intervenção pública de novo tipo, uma intervenção pública que consiga articular
através de políticas públicas solidárias e consistentes, essas 3 dimensões do processo de desenvolvimento. Para tanto, utilizamos um referencial teórico subjacente às várias linhas de pesquisa, que está constituído pela literatura sobre variedades de capitalismo, estratégias empresariais, Estado e políticas públicas voltadas para a meta do desenvolvimento sustentável. Para tanto, o projeto está dividido em 3 grandes linhas. A primeira linha chama-se Estado, variedades de capitalismo e políticas de desenvolvimento em países emergentes, é a área que eu coordeno. A segunda é a área de políticas públicas, instituições e dinâmica tecnológica, coordenada pela professora Ana Célia Castro. E a terceira, biodiversidade, recursos naturais e culturais, coordenada pelo professor Rodrigo Medeiros. Bem, eu não vou me estender muito, porque nós estamos aqui para ouvir o professor Edgar Morin. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, então, rapidamente, eu gostaria de desfazer essa mesa para compor uma nova mesa com a professora Marta Iving e com o professor Edgar Morin. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação dupla de estar aqui ciceroneando pela segunda vez, em 2 anos consecutivos, o professor Edgar Morin. E, na verdade, essa satisfação, ela representa um caminho de múltiplas vias. Em primeiro lugar, por sua obra e pelo poder histórico que ele teve de influenciar, nesse momento, já algumas gerações, mas no resgate não só de uma nova visão do saber, mas também numa nova visão do homem na sociedade contemporânea, né? Eu acho que o professor Edgar, ele consegue, de alguma maneira, trazer valores perdidos e anunciar novos valores para a discussão de um mundo que possa ser mais igualitário e um mundo mais solidário na perspectiva de desenvolvimento. Eu estou aqui falando na interlocução de 2 programas, né? duas instâncias institucionais. O programa EICOS, de Psicossociologia e Ecologia de Comunidade, e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, para o qual eu tenho também a satisfação de estar colaborando nesse processo de construção. Mas, para apresentar o professor Edgar Morin, ele me pediu que eu não fosse técnica, operacional, mas que eu trouxesse algumas das questões centrais do que tem sido o percurso dele, que tem nos inspirado na reflexão de pesquisa. Em primeiro lugar, eu não poderia aqui, em 5 minutos, falar de todos os temas que ele tem abordado na história de vida dele. Ele escreveu desde a relação do homem com a morte, até o cinema, até a relação sociedade-natureza, o pensamento complexo, os 7 saberes da educação do futuro. Ele escreveu um livro que, na verdade, foi um livro, tem sido um livro emblemático na discussão filosófica contemporânea, que é o método em todos os seus capítulos. Mas o que eu acho que é mais extraordinário na figura do professor Morin não é simplesmente tudo que ele escreve, mas o processo de lição de vida que ele traz no seu percurso, na sua simplicidade e na sua generosidade. E na vontade de compartilhar conhecimentos e pensando sempre na ideia de bem comum. Então, eu acho que eu não poderia falar mais do que 5 minutos e deixar de nos privar de um tempo de compartilhamento, não só de uma sabedoria intelectual brilhante, mas também de uma sabedoria humana, e eu acho que é um privilégio poder compartilhar hoje. Boa tarde a você, amigas, amigos. E para começar, me parece importante de insistir sobre as dificuldades de compreender realidades contemporâneas.
Ortega y Gasset que dice, no sabemos lo que pasa y eso es lo que pasa. O como es un paradoxo que es más fácil de comprender o pasado que o presente. Y además, lo que pasa son procesos muy complejos, procesos de globalización, son procesos políticos, económicos, demográficos, religiosos, sociales, y todo encadenados unos con otros. Y eso es la complejidad del tejido común. Y nuestras categorías intelectuales, por comprender eso, no son adecuadas, adaptadas, porque tenemos conocimientos separados, demografía, ecología, sociología y todo. Y no sabemos cómo hacer la conexión. Bien, gran dificultad, y voy a tratar de avanzar un poco. Primero, me parece útil de recordar que a partir de los años 90 del siglo pasado, somos pasados de la mundialización a globalización. ¿Por qué? Porque con la implosión de la Unión Soviética y la desintegración de las economías llamadas socialistas, la economía se hace totalmente mundial, global, sobre el globo. Y la economía mundializada, con la impulsión del capitalismo, neoliberalismo, es ayudada por el desarrollo de todos los medios de comunicación inmediata, o fax, o teléfono celular, o internet y todo eso. Podemos llamar globalización un momento donde el globo ha un tejido comunicacional y económico casi común, único. Mas, en un proceso tan globalizado, llega una crisis que es la crisis misma de la globalización. ¿Qué es decir? Es decir que globalización es un proceso de unificación técnica, económica, también civilizacional del globo. Mas, por eso, al momento donde se desenvolve el proceso, años 90, se empezó también proceso de disjunción, de dislocación de la Unión Soviética en diversas naciones, y conflictos, algunos de ellos como Azerbaiyán, Armenia, dislocación de la Yugoslavia, dislocación de la Checoslovaquia, movimiento de étnicos para salir de algunas naciones en África. Y el proceso es muy interesante, es que es un proceso que fa la unión, que el proceso que hace la unión es el mismo proceso que hace la desunión. El proceso que hace la globalización
determina o processo de antiglobalização. Como? Por quê? Duas razões, me parece. A primeira razão é uma resistência a diversas culturas, a resistir à homogeneização da cultura ou da civilização ocidental. Resistir é dizer, salvaguardar, a partir das raízes, sua identidade. E o processo se vê também em um país como a França, porque a partir dos anos 60 do século passado, em várias províncias, há reencontrado a vontade de salvaguardar língua, costumes, artes, música específica, étnica. Mas há também outra razão. A outra razão é que é a crise do futuro. Por quê? Porque a ideia do progresso como uma lei irresistível da história humana, como uma ascensão permanente verso o melhor, hasta o melhor, esta fé e o progresso se desintegrou na final do século passado. E todas as promessas de ciência, da técnica, de vida melhor, de economia, todos esses fizeram ao lugar chegar incerteza. Não se pode saber que vai chegar amanhã. E incerteza fundamental e angústia. E quando não se encontra mais o futuro, quando o presente de angústia, quando então se queda o recurso do passado, raízes étnicas, religiosas, e a caída do futuro, aunque a resistência à homogeneização explica todas estas resistências à unificação e fenômeno de antiglobalização ao interno da globalização mesma. Então, uma crise específica da globalização. Mas não é a única crise. São um conjunto de crises que chega. Crise econômica, que chega, porque não se encontra regulação e no processo descatenado da economia sem nenhuma regulação verdadeira. E agora chegou em modo virulento a crise que era potencial e o sistema sem regulação. A crise ecológica, cada vez mais evidente, a degradação da biosfera, as poluições, o resfriamento climático e todos os fenômenos de degradação, que são também degradação de nossa vida, com alimentos
con pesticidas, con allevamento industrial y toda la cosa, y con unas ciudades, megapólises gigantes, donde es difícil de encontrar calidad de vida. Crisis ecológica, crisis de las sociedades tradicionales, porque el proceso de globalización va a desintegrar las sociedades tradicionales y se verifica en todas las partes del planeta. La modernización es la occidentalización que provoca esa crisis. Pero la modernización y el occidente se encuentran también en crisis. Crisis no únicamente de la ideología del progreso seguro, crisis de la vida, crisis de las promesas de felicidad, de una vida buena, de reducción de la inigualdad, de seguridad, todas las promesas de individualismo han provocado un malestar general, han provocado a desintegración de las solidaridades tradicionales, han provocado un problema de vida cotidiana. Y el paradoxo es que nuestro modelo occidental como solución para el planeta y un modo occidental es problematizado en crisis. Y esto vale evidentemente para idea de desenvolvimiento. Crisis demográfica. Son países de sobrepopulación, países de sotopopulación, son flujos de migración que son provocados y que van a aumentar con los cambios climáticos, pero estos flujos de migración encuentran un muro, una barrera. Por ejemplo, en Europa, es evidente que hay una crisis demográfica. Crisis de la política, porque la política no encontró, no imaginó los conocimientos que permiten de actuar en esa situación. La crisis política hoy se reduce a economía, crecimiento económico o cosas inmediatas sin más perspectiva de futuro, sin más idea de concebir una vía para cambiar los procesos. Esa incapacidad del pensamiento político, también de la acción política, se encuentra al mismo tiempo de crisis de las religiones, porque las religiones, que son islamismo, cristianismo, judaísmo, ahora están enfrentados a dos tendencias antagonismo, o modernismo, adaptación al mundo actual, o integrismo, seguir integralmente las indicaciones de textos sagrados del pasado. Y, además, las religiones, las grandes religiones como cristianismo o islamismo, son incapaces de jugar sus papeles verdaderamente universalistas que se encuentran en sus fuentes. Mira, a Jerusalén, no únicamente judaísmo, islam, cristianismo y varias
igrejas cristianas são incapazes de encontrar uma ideia comum para o estatuto desta cidade sagrada para todos eles. E crises também da laicidade, a ilicidade da sociedade emancipada das regiões, porque não se encontra mais uma seiva que irriga o movimento de um pensamento laico, não religioso, para a sociedade. E posso também falar de crises do humanismo, não unicamente porque o humanismo que se desenvolveu em Europa se quedou muito tempo cerrado, sem tomar as consequências para todos os povos, e também os povos que eram colonizados, que agora, mas não unicamente por essa razão, ou porque, por duas outras razões. Uma, que há processos de desintegração das ideias humanistas universais ao proveito das identidades cerradas, étnicas ou religiosas. Hoje, nos séculos passados, era a conquista do humanismo sobre as cerraduras religiosas, hoje e étnicas, hoje é contrário. É o movimento de reconquista do etnicismo ou religião. E, ademais, o humanismo não é chegado a fazer-se um humanismo planetário. Planetário, no sentido de conceber ao mesmo tempo a unidade humana de todos os humanos, de todas as culturas, de todos os povos, ao mesmo tempo a diversidade de todos os humanos, de todas as culturas, de todos os povos, de entender que há nexus fundamental que unisse unidade e diversidade humana, que unidade humana produz todas as diversidades das línguas, das culturas, das músicas, das artes, pero é o tesouro da diversidade, é o tesouro da unidade, mas unidade é o tesouro comum de todas as diversidades. Pero o humanismo não chegou a essa consciência. E, ao final, ou não, a central, crises do desenvolvimento. Porque todas essas crises estão provocadas por esse processo, o processo que tem três caras em si mesmo: é globalização, ocidentalização e desenvolvimento. E desenvolvimento é o produtor das crises do mundo globalizado. E por que crise do desenvolvimento? Por quê? Porque são observadores que dizem que o desenvolvimento ha produzido muitas prosperidades em muitas partes do planeta, ha produzido a aparição de muitas liberdades, emancipações que não existiram
in sociedades cerradas com uma autoridade incondicional do padre da família ou do poder, desenvolvimento traiu liberdades, ócio, prazeres, modo de gozar para toda uma parte da população que é ocidentalizada e a juventude. E é verdade. Bem, podemos dizer também que desenvolvimento traiu não unicamente as prosperidades da classe média ocidental, mas também as intoxicações civilizacional que se encontra nessa classe média, intoxicação da coisa chamada consumerismo, agravado por a publicidade, as mídias, e por essas classes intoxicadas de consumo são as classes, em maioria, as classes pobres, que vivem no subconsumo. Isso, e no caso do desenvolvimento, é pior, porque o desenvolvimento ha criado zonas de misérias muito mais grandes que as zonas de prosperidade. E o pensador iraniano exilado, Majid Rahneman, disse muito bem que desenvolvimento rechaça pobreza ao proveito da miséria. Porque Rahneman diz que é possível uma pobreza com um mínimo de dignidade humana, com a capacidade de produzir seus alimentos em várias culturas, com suas cabras, com suas ovelhas, uma autonomia é possível. Mas quando todas estas populações se encontram nas favelas, calhampas e outros tipos, então é miséria, é proletarização, é humilhação. Quando se pode mirar as cartas de Ásia, de África, de América do Sul, podemos ver que as grandes megapolas estão rodeadas de uma cintura de miséria. O desenvolvimento ha criado também isso. E o conceito central do desenvolvimento, que técnica econômica são motores, são como locomotrizes que vão fazer avançar todo um trem, bem-estar, democracia, vida nova. E toda esta ideia não é correta, porque é possível de fazer um desenvolvimento econômico em condição de ditadura, como chegou no Chile de Pinochet, ou como agora na China atual. A ideia demasiado limitada, a ideia central do desenvolvimento é que a tecnoeconomia tem o poder de resolver problemas fundamentais da vida humana e que utiliza sempre o mesmo modo do conhecimento
che è il modo del calcolo. O el cálculo no es todas las cosas más importantes de nuestras vidas. No se puede calcular amor, amicizia, dolor, pena, sufrir. Todo esto no se puede calcular. Es fuera de todo cálculo. Y el desenvolvimiento a punto central ciego a las realidades humanas. Y además es un modelo estándar que se aplica a situaciones totalmente diversas, que no ve las diversidades como son naciones de América Latina, naciones nuevas naciones africanas, Asia, todo diverso. Y ese modo casi mecánico de aplicación ignora totalmente las riquezas culturales de las varias civilizaciones. Y, por ejemplo, cuando se habla de analfabetismo, es decir, que de poblaciones que no saben escribir. El analfabetismo es una realidad. Pero si llamo analfabetos a las personas que no conocen la lectura, pienso que son totalmente ignorantes. Pero en hecho, esas personas, esos pueblos, tienen cultura oral, tradicional, algunas viejas de millares de años. Y esa cultura ha varias sabidurias, saber, artes de vivir, artes de conocer. Eso no únicamente para grandes civilizaciones como India, China, pero también para pequeños pueblos indígenas de Amazonía, donde hay mucho arte de vida o de sentido de comunidad, mucho conocimiento que son elaborados en estas culturas. Y la imposición ciega de un modelo sin reconocer las virtudes que existen anteriormente conduce también a muchas destrucciones y al límite de culturicidios, etnocidios, destrucción total de pueblos que no conocen, que no tienen un Estado para hacer su protección. Y entonces, si podemos hablar de desenvolvimiento, vemos que hay más inconvenientes que cosas buenas. Vemos que también el desenvolvimiento es productor de las crisis fundamentales de la época planetaria. Desenvolvimiento, globalización, son dos caras del mismo proceso. Y la conciencia de todo eso se queda muy débil, muy enferma. El problema es de desenvolver la conciencia de la crítica del desenvolvimiento, porque a crisis do desenvolvimento é em via de desenvolver-se. Não basta de dizer que o processo de desenvolvimento, oxidação, globalização produz todas essas crises.
possiamo decir que todas estas crisis constituyen una crisis gigante, enorme, crisis de la humanidad, crisis del planeta, crisis de la humanidad que no llega a constituirse como humanidad. Y no únicamente produce las crisis, ma produce un dinamismo irrepresible que va versus catástrofes. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque si imaginamos a nave espacial Terra con los 4 motores, ciencia, técnica, provecho, capitalismo, possiamo ver que nessun motor tiene un control. No se encuentra un piloto en la nave, no. Y todos estos procesos son cada uno muy ambivalente, produce cosas benéficas, como la ciencia. Pero la ciencia ha producido las armas de destrucción masiva y va a producir medio de manipulación del cerebro o también de las genes. Técnica también produce cosas muy buenas, pero también produce sus propias esclavitudes. La economía, sabemos que no tiene su regulación, es descatenada también. Y si veamos todos los procesos, la catástrofe evidentemente de la biosfera, catástrofe si a un momento los conflictos actuales que tienen cada uno un rasgo étnico-religioso se transforma en una guerra más amplia, más dura, porque en el Medio Oriente hay un cáncer que contamina todo el planeta. Y si en un momento se desenvuelven conflictos más largos, es muy probable que serán utilizadas las armas nucleares. Peligros mortales para la humanidad. Por esa razón, podemos decir que la globalización es la cosa peor de todas. Peor, pero también la mejor de todo. Es una contradicción de la realidad compleja, de la complejidad del mundo. ¿Por qué lo mejor de todo al mismo tiempo que lo peor? Porque el hecho de la interdependencia planetaria de cada parte de la humanidad, pessoa, nación, independencia, fue por la primera vez en la historia humana una interdependencia general de todos y de cada uno. Y por esta razón, pienso que si las Naciones Unidas debían hacer una declaración general, no será como las declaraciones del pasado de los estados, que era declaración de independencia. No, será una declaración de interdependencia. Y eso significa que con todos los perigos de mortales, ecológicos, nucleares, de fame, de todo, que hoy llegó a comunidad del destino de todos los humanos. ¿Qué significa la palabra comunidad de destino? Es un filósofo austriaco, Otto Bauer, que hizo la definición de una nación, de una patria, como comunidad del destino. Y
possiamo pensare che la via del futuro Salvador sería de concebir que cada persona ha un mente la idea de una patria común, patria, terra, terra, patria. Es la idea. Y además, los procesos tecnoeconómicos ha constituido una infraestructura, una base para un nuevo tipo de sociedad mundo. ¿Por qué? Porque una sociedad necesita un territorio con comunicaciones. Hoy el planeta es un territorio con todas las comunicaciones inmediatas, más que todas las naciones ante 50 años. Porque se hace una sociedad, se necesita una economía. Ahora, economía mundial, pero más en una sociedad, la economía es controlada y regulada. La economía no es controlada. No, para una sociedad se necesita una autoridad legitimada. No existe. Y la autoridad Naciones Unidas no tiene poder bastante. Se necesita una conciencia común, comunidad de destino. No existe bastante esta cosa. Porque tenemos las bases de una nueva sociedad, pero todo el proceso impide de producir, de elaborar un nuevo tipo de sociedad, va al contrario a la imposibilidad o a destrucción. Y no, también no existe la conciencia de la contradicción entre el poder absoluto de los estados nacionales y las necesidades de poderes supranacionales para tratar los problemas vitales y mortales. Así, el proceso mundialización, globalización, occidentalización, desenvolvimiento, constituye el peor y el mejor de todo que ocurrió en la historia humana. Y produce al mismo tiempo perigo, chance, catástrofe, esperanza. Vamos a ver un poco. Esperanza. ¿Cómo imaginar esperanza hoy? Entonces, pensamos, cuando un sistema no tiene el poder de tratar sus problemas vitales, que son también mortales, sus problemas fundamentales vitales, ¿qué va a ocurrir? El sistema va a desintegrarse o encontrar la posibilidad de hacer de sí mismo la creación de un sistema más rico, capaz de tratar los problemas vitales, es decir, de hacer una metamorfosis, una transformación que
è evidente che il sistema planetario attuale non ha possibilità di trattare sus problemas vitales, biosfera, armas de destrucción, fome, economía, inigualdad de todos. Es condenado a muerte. Si no encuentra posibilidad de metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? ¿Qué palabra? Possiamo empezar a saber cuando vemos metamorfosis de gusanos que entran en una crisálida y que se metamorfosis en una borboleta. Es un proceso muy interesante, porque el gusano empieza al mismo tiempo su autodestrucción y su autocreación al mismo, más alto, diferente. Y la conservación de la identidad y la transformación de su organización y de su forma. Es un momento cuando se salir de la crisálida tiene alas que no tenía el gusano. Es metamorfose, que es un fenómeno muy común en el mundo de los insectos. ¿Es localizado a los insectos? No. O nascimento da vida. Agora sabemos bastante bien que a vida es hecha únicamente de materia físico-química. No tiene una materia diferente. A organización da vida que es mucho más complejo que las organizaciones de los más grandes sistemas de macromoléculas. Entonces, se puede suponer que a un momento de saturación de una organización físico-química de moléculas, la organización encontró el poder creativo de metamorfosis en una autoorganización de un ser vivo. Y no cambió la materia físico-química, nada de cambio. Organización que cambió, mas cambio de organización introdujo capacidad de reproducción, capacidad de reparación, capacidad de conocimiento, capacidad de nutrición, todas capacidades que no existen en los sistemas únicamente físico-químicos. Es metamorfosis. También, el nacimiento de nuestras sociedades en la historia humana. La historia humana es una cosa muy reciente. Se empezó hace 8.000, 9.000 años. En algunos puntos del globo, Medio Oriente, Indus, India, China y Perú, México. Y que antes en la planeta Tierra eran repandidas pequeñas sociedades de cazadores que vivían de colheita y de caza, sin agricultura, de 200, 300 personas que tenían posibilidad de sobrevivir, de encontrar todo lo que necesitaban en su medio ambiente. No tenía una necesidad de cambiar. Parece que en algunos lugares de concentración de población se dice transformación, nacimiento de agricultura, de pueblos, nacimiento de ciudades, nacimiento de Estado,
nascimento de classes sociais, nascimento de artes, de religião, de toda esta coisa. E acima, são nascidas as sociedades históricas no passado, e hoje estamos em sociedades deste tipo, com evolução técnica e outras. É dizer que é também para o melhor e também para o pior, porque nessa sociedade, esclavitud, nessa sociedade, guerras, nessa sociedade, barbarias. Pero é uma ambivalência, pero é o resultado de uma metamorfose histórica. Então, podemos pensar que se uma vez no passado chegou uma metamorfose, por que não vai chegar no futuro? E por quê? Porque não é nessas condições novas da globalização, que são, ao mesmo tempo, condições de perigos terríveis, onde nós chegamos com as guerras, e as guerras cada vez mais terríveis, mais mortais, e, sobretudo, depois a arma atômica, a Primeira e Segunda Guerra Mundial fizeram milhares de vítimas. E hoje, isto é dizer que a história está em vez de acabar-se, ou vai acabar, ou nós vamos acabar de viver. O que significa esta ideia de fim da história? Não significa o mesmo que da predição de Fukuyama, porque o filósofo Fukuyama ha dito que chegamos ao final da história no sentido que a história ha criado as soluções fundamentais para os humanos, democracia representativa, economia liberal, que não é possível de progressar mais adelante e que significa agora não possamos criar nada de novo. Pero o senso que propone o fim da história é totalmente diferente. É que, porque se desenvolvem poderes criativos, sociais e humanos, se deve fazer entrar em uma meta-história, uma metamorfose da história, com uma continuação da evolução, mas não com as guerras entre Estados nacionais, com um novo tipo de sociedade. E, então, tudo isso nos indica a necessidade de cambiar de via. Cambiar de via. Mas como não? Como? A coisa mais difícil é de cambiar de via, porque todos os correntes científicos, técnicos e outros vai acontecer. Como cambiar de via? E no passado, se fizeram diversos cambiamentos de vias. Em religião, por exemplo. E como se cambia uma via? E tomamos 3 exemplos. O príncipe Sakyamuni, o príncipe índio da Índia, 5 séculos antes de Cristo. É uma pessoa que fez uma meditação sobre a vida humana, sobre o destino da vida, sobre o mundo. E essa pessoa elaborou uma nova visão que se chamou
después au budismo. Se llamaron Prince Sakyamuni o Buda, que se despertó. El Buda se despertó. Una persona sola, a origine de una religión hoy de millares de personas en Asia. Y Jesús. Jesús era un chamán galileano, con poder grande de predicción, pero tenía pocos discípulos. Fue crucificado. Pensamos que toda esa predicción era eliminada para siempre. Y llegó un fariseano, no sé cómo se dice, desviante. Saúl, que se fue llamar Paulo, de San Paulo llegó. Paulo universalizó a todos los pueblos el mensaje de Jesús Cristo. Y 2 siglos después, 3 siglos, se fue la difusión del cristianismo que volvió religión oficial del Imperio Romano, y que hoy es una gran religión sobre la planeta. Y tomamos Mahomet. Lui fue rechazado de Meca, se refugiado a Medina. He escuchado de la parte del arcángelo Gibril, un mensaje divino. Pocos discípulos, dificultades, peligro. Pero 60 años más tarde empezó una conquista en Asia, en África, en todo. Y hoy, la misma una religión en África, grande religión, en Asia, en Europa. Você me dirá, esto está bom para a religião, mas não está bom por outras coisas. O capitalismo em um modo feudal, começou em um modo muito deviante como parasito dos feudales, das aristocracias, trayendo mercancía, perfumes, canelas, outras coisas aos aristocratas, e desenvolveu o comércio que se fez comércio mundial e se desenvolveu sobre as ruínas do mundo feudal com a ajuda dos reis. A ciência moderna começou no princípio do século XVII. Alguns pensadores aislados, Galileu, Itália, Toscana, Bacon, Inglaterra, Descartes, França, e alguns outros que se comunicavam por escrito. Poucas pessoas. Mas 40 anos mais tarde, se fez a primeira sociedade científica no mundo, the Real Society, Inglaterra. Al princípio do século XIX, as ciências modernas entraram no coração das universidades novas. Al século XX, a ciência moderna entrou em todas as economias, no coração dos estados. É uma força tão potente no mundo. E os princípios eram tão pequenos, tão modestos. E o socialismo? Alguns pensadores muito desviantes, não acadêmicos, Karl Marx, Proudhon, Kropotkin,
et autres, élaborant idées libertarias, socialismo, comunismo. E essas ideias se desenvolveram, se criaram partidos social-democratas, o Partido Comunista. E o socialismo, para o melhor e o pior, se desenvolveu como uma força histórica enorme. Então, significa que estamos no começo, nos desvios. Isso significa. E, como sempre na história, tudo começa com o desvio. Se o desvio se fortalece, se cria redes, se transforma em tendências, e as tendências se fortalecem e se transformam em forças históricas grandes. Agora, somos no começo invisível, disseminado, modesto, pero são milhares de iniciativas em todos os continentes, em todos os países, à base das sociedades, chamadas sociedades civis, de iniciativas de criação para cambiar qualquer coisa de vida, de organização, para encontrar, inventar forma nova de viver, para resolver problemas. E se devemos reconhecer, recensear, redigar todas essas iniciativas para ver se se pode fazer uma pluralidade de caminhos e, mais tarde, a convergência de todos esses caminhos em uma via. Isso significa que se pode cambiar de vida. Não imediatamente, não. Não posso dizer em 5 anos, não. Nenhum poder de previsão calculável. Todo se passa incalculável. Pero é possível. E por esta razão, penso que temos 4 princípios de esperança. Primeiro, se encontra em as virtudes de regeneração, de criação, que se encontram em as pessoas humanas e em sociedades humanas. Para tomar uma metáfora biológica, agora sabemos que em nossos organismos se encontram células madre. O que significa célula madre? São a mesma célula que é de embrião, que são capazes de produzir todos os tipos de células, do fígado, do cérebro, do pelo, de todo. Pero essas células dormem. Como despertá-las? É um problema hoje para biologistas, para me dizer. Pero tomamos a metáfora de as células madre, que em las mentes humanas são possibilidades que dormem, que há que despertar. É Einstein que dizia que 15% das capacidades humanas estão exprimidas. E em uma sociedade normalizada, como são nossas sociedades, onde as mentes estão bem domesticadas, os poderes criadores se encontram, e os artistas, musicistas, escritores, poetas, científicos que descobrem, não científicos burocratas que descobrem,
se encontra inventores, e tudo, se encontra. Pero são marginais, porque existem todos, cada um dorme. A sociedade também, o poder criativo da sociedade dorme. Mas se desperta e as crises. As crises são momentos de perigo e de chance. São momentos onde são as piores das possibilidades, mas nascem as melhores, criativas. E pensamos que também, se temos bastante, se sabemos essas possibilidades, então, é o primeiro princípio de esperança. E segundo, estão as virtudes das crises, que permitem o nascimento de todas as capacidades com o perigo. Então, o terceiro princípio significa que há virtudes no perigo. O poeta Hölderlin, que dizia, onde cresce o perigo, cresce também a salvação. E a coisa interessante é esta ligação, hoje, da salvação com o perigo. E se diz quarto princípio de esperança, se encontra a aspiração humana que traspassa toda a história humana a partir do momento que são nascidas grandes sociedades históricas, com especialização, com classe, com repressão, com inibição. A aspiração a uma outra vida, uma vida de harmonia, de comunhão, de expressão de si mesmo, de autonomia e também de comunidade, de religação aos outros. É a aspiração que atravessa toda a história, que a um momento se manifestou com as revoltas dos escravos na época romana, com Spartacus. Esta aspiração que se traduz nas religiões e nos paradisos, porque penso que não se pode realizar na vida, mas se pode realizar depois da vida paradiso cristiano ou paradiso islâmico. Esta aspiração que se reencontrou de novo no pensamento dos utopistas que han inventado e imaginado cidades de harmonia, como Thomas Morus ou o francês Fourier. A aspiração que renasceu com a ideia socialista, libertária, comunista, e que se foi enganada totalmente, porque renasceu de novo com a aspiração dos adolescentes em Califórnia nos anos 60 e as revoltas adolescentes de maio 68, e que vai renascer de novo, sua nova forma, não sabem. Não pode morrer esta aspiração. E, para acabar, digamos que a ressurreição de esperança se encontra no coração da desesperança. Mas, a inversa, no coração da desesperança, vamos encontrar a nova esperança. Boa tarde, professor Mohan. Meu nome é Aline Viegas, eu sou doutoranda do EICOS, da UFRJ. Me interesso muito na teoria da complexidade, na questão ambiental, né, da educação ambiental especificamente. Nosso sistema de desenvolvimento
chegou num momento de criação de grandes antagonismos, né? Um deles, a questão ambiental. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que o senhor vê essa questão ambiental, a questão das culturas diversas, dentro desse novo desenvolvimento que pode surgir, né, a partir desses antagonismos, onde esse nosso sistema de desenvolvimento possa se complexificar. Bom, meu nome é Rosângela Lopes Lima, eu sou da Universidade Federal Fluminense. Eu só queria fazer uma questão bem curta, né? Se o homem tem dentro de si Deus e o demônio, como fazer com que o Deus suplante esse demônio? Yara Valverde, acabei de fazer meu doutorado em Geografia. Eu queria perguntar ao doutor Edgar Morin, na mesma linha que a companheira falou agora, se há esse Deus dentro da gente e se tem uma possibilidade da gente suplantar a neurose e todas as nossas carapaças e chegar a um homem mais evoluído e mais integrado com a natureza. Se é a possibilidade, se a gente vai ter que, nessa consciência que falou William Reich, há 30 anos atrás, que isso não era possível dentro do homem moderno, se a gente vai poder conseguir isso, o senhor enxerga isso, essa possibilidade? Sim. Para tratar o antagonismo, traz o desenvolvimento que é para homogeneização e problemas de salvaguardar as diversidades e riquezas culturais, penso também que se necessita de ultrapassar a ideia do desenvolvimento para duas ideias políticas, dois princípios políticos. Primeiro princípio, eu chamo política de civilização. Eu faço um pequeno livro que chama Política de Civilização. A temática é de ver que a civilização ocidental ha produzido efeitos muito bons e muito úteis, mas também efeitos negativos que cada aspecto negativo se agravam e da lutar, combater aspectos negativos como a desertificação dos campos, como a agricultura industrial, alevamento industrial, como os megapolis que existem hiperpoluados, todos e com a perda de qualidades da vida. Segundo, integrar aspectos positivos do desenvolvimento e uma política que chamo política da humanidade. O princípio de política da humanidade é de tender a fazer a simbiose da o melhor de cada cultura e cada civilização. Isso começou muito pouco. Por exemplo, aqui em nossa civilização tomamos a acupuntura que vem da China, shiatsu que vem também da China, há muitas coisas que chegam de outras culturas. Mas a questão é de fazer o intercâmbio do melhor de cada, que permite de respeitar as virtudes e os valores de outra cultura. Era o poeta Leopold Senghor que dizia que buscava para a humanidade o rendezvous, apontamento, o encontro de dar e de receber. Pero que o Ocidente não dá unicamente que dar suas lições,
e subprodutos e também a receber muita coisa de outra parte do mundo. Então, a minha ideia é de cambiar a visão, de não mais hipnotizar sobre desenvolvimento em um modo mecânico, repetitivo, e pensar que de ajudar sustentabilidade regula todo. Não. Sustentabilidade é como vaselina. Bien. Deus ou demônios? Sim. Sim. Vous savez que em uma antiga religião, o masdeísmo, que era a religião dos antigos iranianos, persas, havia de força quase igual, as forças do bem e a força do bom e a força do mal. Aura Mazda, que era Deus da luz, a luz, e Ahriman, que era Deus das tenebras. Era uma igualdade. E penso que no mundo do cristianismo e islã, aparentemente desequilíbrio que de Deus omnipotente, mas sempre recomeça por exemplo, Iblis, que é o demônio, ou Satan. Mas penso que a relação é muito complexa. E numa novela de Saramago, que se chama O Evangelho segundo Jesus. E Saramago imagina que Jesus conta sua própria história. É um momento, Jesus é a metade de um barco. Por um lado, Deus. Outro lado, Satan. E Jesus mira Deus, mira Satan. E parece um momento que os rasgos de Deus parecem o mesmo que de Satan. E que de Satan há muitas coisas de Jesus. E fez uma confusão, não sei mais qual é verdadeiramente bom e qual é mal. E nossa complexidade da vida humana é a conexão entre o bom, o bem, e o bem e o mal, que chega bem de um mal e que chega o mal de um bem. E por essa razão, digamos que retornamos à ideia não mais de Mazda e Ahriman, de Eros e Thanatos. Eros, que significa amor, amor, Deus de amor, e Thanatos, Deus da morte. E Freud, em seu livro Mal-Estar na Civilização, acaba o seu livro dizendo: chegou o momento onde Eros deve despertar de modo mais forte contra seu permanente inimigo eternal, que não pode eliminar, mas pode rechazar. Esse é o mensagem de Eros. Professor, meu nome é Michele Gueraldi, eu sou advogada, atuo na área dos direitos humanos e sou professora de Direito Internacional também. Atualmente eu faço uma pesquisa sobre migrações e quando o senhor falou sobre tendências que se afirmam e tendências que podem auxiliar-nos a superar as crises que nós vivemos atualmente, eu gostaria de perguntar se o senhor vê a universalização dos direitos humanos como uma tendência importante hoje que pode nos auxiliar a resolver as crises que o desenvolvimento tem causado,
ou se ela pode criar mais, ou se os direitos humanos se tornaram no mundo uma doutrina que é ocidentalizada e pode agregar mais, trazer mais problemas ao não respeito, ao desrespeito, à diferença. Boa tarde. Meu nome é Carlos Henrique, eu estudo antropologia. Eu gostaria de saber o que o senhor acha, como é que o senhor aborda a questão da reforma agrária e de um possível êxodo urbano na construção desse novo paradigma. Hoje, penso que os países chamados desenvolvidos, como países europeus, não têm a consciência de que significa as migrações atuais da África ou da América do Sul para a Europa. Me recordo um discurso do presidente boliviano Morales aos europeus, que diz: vós, europeus, durante 3 séculos, todos que eram em miséria, em pobreza, chegaram em nosso continente, e hoje que alguns de nós querem ir em Europa, querem proibir a entrada. É o mesmo quando tantos africanos querem chegar em Europa, porque era não unicamente problema demográfico, também problema de expulsão de terra, com o desenvolvimento de agricultura, monocultura industrial, que nas favelas africanas que querem vir em Europa. E penso que agora é terrível que um país como a França, que é um país que tem a proclamação dos direitos humanos, país que no passado ha acolhido tantos migrantes ou tantos refugiados, que hoje, com um reflexo de cerradura nacionalista, impede o mesmo por outros países da Europa. Penso que se podemos fazer, chegar a uma consciência mais geral que reconhece os direitos humanos dos migrantes, será muito importante. E também de ver que migração não é um perigo, é sangue novo para um país onde há uma baixa natalidade, como um país europeu, e onde havia, antes da crise, muitas profissões que necessitam imigração, mas penso que há um problema fundamental, problema humano. E, por exemplo, em França, com várias pessoas, porque havia uma lei que penaliza as pessoas que ajudam um estrangeiro em situação irregular. E nós outros, alguns milhares, que hemos firmado uma declaração que nós temos a vontade de continuar a ajudar pessoas em situação irregular. Mas é uma pequena coisa que fazer, mas indica a intenção. Se devemos ajudar a tomar a consciência humanista do problema migratório. Penso que reforma agrária é uma necessidade que me parece mais grande que o passado, porque hoje temos a consciência que devemos reduzir
as grandes fazendas gigantes de monocultura com pesticidas, com produtos sem qualidade, unicamente para o rendimento sobre o mercado, reduzir todas estas fazendas gigantes ao proveito de fazenda pequena ou de médio tamanho, e que isso penso que essa é a direção, não unicamente para o Brasil, mas em todos os países onde há a surexplotação agrária, de industrialização, de agricultura e alevamento. É evidente que há o movimento dos sem terras, é evidente, vai neste sentido. Eu queria só fazer alguns comentários antes de encerrar. Em primeiro lugar, agradecer ao professor por estar com a gente no 2º ano consecutivo. Um outro comentário que para nós é um privilégio, porque também pelo 2º ano consecutivo ele vem comemorar o aniversário dele no Brasil, o que nos dá uma sensação de afeto, né? Ele está mostrando a sensação de afeto que ele tem com a América Latina e o Brasil, apesar de sua agenda. E uma terceira coisa que eu acho super importante é dizer que hoje o professor Edgar Morin está desenvolvendo um projeto novo, que se baseia nas 7 reformas necessárias para a construção do século XXI, que provavelmente é o projeto que vai estar inspirando toda essa discussão e culminando numa nova publicação em breve, né? Então, eu queria agradecer e agradecer a todos que puderam vir também. A gente está recebendo pessoas da Universidade de São Paulo, de outras universidades, de várias instituições públicas, e também dizer que, em nome da Ana e da Eli, eu acho que é importantíssimo ter o professor Edgar Morin, também no momento em que é importante pensar no resgate do papel social da universidade e na integração da universidade com o resto da sociedade, na construção de um conhecimento coletivo, de uma reflexão comum. Então, eu queria agradecer a todos, em nome das professoras Eli Diniz e Ana Castro, e dizer que, a partir de agora, o professor Edgar Morin, a gente espera que esteja mais presente entre a gente numa participação mais cotidiana com a Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Muito obrigada a todos e boa noite.